A paz do Senhor Jesus a todos os amados em Cristo. Hoje é mais um dia para nós meditarmos na palavra de Deus. E eu tenho hoje uma palavra de Deus para as nossas vidas. Confesso que com o coração um tanto contrito, mas todavia realmente sem temor, porque é palavra de Deus e eu fui chamado por Deus para ministrar, para distribuir o pão do céu, que é a palavra de Deus para a nossa vida, e eu não posso me furtar. Então, com alegria que eu ministro essa palavra, porque é palavra de Deus. E peço aos irmãos que cumpramos o que está lá em Apocalipse. Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Segundo Crônicas 20, a partir do verso de número 3, então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. Então Josafá teve medo, pôs-se a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Primeiro ponto. Segundo ponto, irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Amém? Queridos, eu louvo a Deus que a gente atravessou um período bastante sombrio para a nossa geração. Nós temos conhecimento na história da humanidade a respeito de pandemias, mas nós agora passamos por uma. E não obstante o número descomunal de pessoas que sucumbiram à pandemia, nós ficamos. Deus, aprove a Deus que nós ficássemos. Eu nem gosto de dizer que nós ficamos porque Deus teve misericórdia. Quando eu digo que nós ficamos porque Deus teve misericórdia, nós estaríamos inferindo que Deus não teve misericórdia de quem Ele recolheu. E talvez a misericórdia maior tenha sido aos que Deus recolheu, que estão no descanso eterno. Aprove a Deus que nós permanecêssemos. E nós aqui estamos e louvamos a Deus também. Todavia, irmãos, o que eu quero tratar hoje com os irmãos, diz respeito a esses dois textos, e há uma necessidade, uma obrigatoriedade da igreja como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo. Amados, nós temos na primeira leitura aqui, o rei Josafá, ele recebe a notícia que está vindo sobre o seu reino uma multidão que ele não teria condições de dar contas numa guerra. E o texto diz que ele teve medo e pôs-se a buscar quem poderia ajudá-lo a vencer essa guerra. Ele sabia que somente Deus poderia dar o livramento. O que me chama a atenção, irmãos, aqui ele, no versículo de número 3, apregoou o jejum em todo Judá. E o 4 diz, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram
para buscarem ao Senhor. Eu quero tratar com os irmãos hoje a respeito de uma questão de fundamental importância para a igreja, e essa fundamental importância para a igreja, ela é exatamente de fundamental importância para a vida de cada um. Para a vida de cada um. A igreja é um corpo, nós somos membros do corpo. Se a igreja está indo bem, nós sendo corpo, nós estamos indo bem. Estamos indo bem. Vamos passar pelas situações todas, mas uma igreja unida, Salmo 133 dá o norte, quem conhece a palavra, né? Com bom e com suave, que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Bem, na parte de Atos, aqui nós lemos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam em quê? Na doutrina. O que é doutrina? O ensino. Perseveravam no ensino dos apóstolos. E na comunhão e no partir do pão. Em cada um havia temor. Temor a Deus. E agora, irmãos, nós vamos ler aqui em Evangelho de João, capítulo de número 17, a partir do verso 20. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como amaste a mim. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Queridos, uma coisa que eu preciso pontilhar antes da gente voltar aqui para o tema da unidade, é que nós, ministros do Senhor, nós somos chamados por Jesus para, entre várias atribuições da igreja, e essas atribuições, elas divididas, nós temos no capítulo 6 de Atos, a instituição do diaconato, é quando os ministros da casa de Deus, eles falam, nós vamos instituir diáconos para eles fazerem o trabalho social da igreja, o trabalho material, o trabalho físico da igreja. Nós, porém, permaneceremos na oração e na meditação da palavra. Nós vamos meditar na palavra para quê? A palavra, nós conhecemos que a palavra é o pão do céu. A palavra de Deus é o alimento espiritual. Nós vamos meditar nela, nós vamos nos alimentar dela para quê? Para nós alimentarmos a igreja, para alimentarmos o povo. Eu quero também deixar para os irmãos o conhecimento de que Jesus, quando ele faz a multiplicação dos pães, ele pede os pães, ele reparte os pães, e ele não reparte o pão, irmãos, para o povo. Ele reparte para os discípulos, para os apóstolos, que nessa época eram discípulos. Eles eram aprendizes de Jesus, eles eram alunos. Eles estão ali aprendendo com Jesus. Quem levava o pão para o povo era eles. Não foi Jesus. Jesus deu na mão deles. Como tem dado na minha, na sua, na nossa mão, dos ministros da casa de Deus. Dos ministros da casa de Deus. Amém? Então, o que acontece, irmãos? Nós ministrarmos a palavra, não é uma carga que nós temos que carregar, não é um fardo que nós temos que carregar, é um privilégio que Deus nos deu.
A palavra de Deus, irmãos, ela não visa que 1 bilhão ou trocentos bilhões de pessoas leiam, porque essa palavra ela é enviada. Como a Bíblia nos diz, a palavra de Deus ela é enviada para causar algum efeito. Quando a gente fala, a sua palavra não vai voltar sem causar o efeito para o qual foi enviada, irmãos, ela não vai voltar vazia. Ela tem destino. Qualquer palavra de Deus que a gente proferir dentro da palavra de Deus, para uma ou para 1 bilhão de pessoas, há um efeito, há um propósito de Deus quando essa palavra ela é anunciada. Então nós não pregamos a palavra para que nós tenhamos 1 bilhão de visualizações. Nós pregamos a palavra para que Deus alcance uma vida que seja. Evidentemente, irmãos, a questão da unidade é todos com um só propósito, com um só pensamento. Mas essa negligência nossa de ministrarmos a palavra de Deus, aonde houver uma oportunidade, aonde houver uma circunstância que nos dê essa alegria, esse prazer de ministrar a palavra de Deus, se nós assim não o fizermos, nós estamos negligenciando o nosso ministério e haveremos de prestar contas a Deus. Eu louvo a Deus porque ficou essa ferramenta, irmãos, para a gente durante esse tempo de pandemia, onde a gente poderia estar contribuindo com o reino de Deus, com o reino de Deus. Eu, de público, eu quero pedir perdão ao meu pastor, Carlos, por não ter contribuído muito mais. Eu sei que na minha limitação ajudei um pouquinho o pastor, mas eu sei que eu poderia ter feito mais e poderia ter feito melhor. Eu peço perdão ao pastor pela minha negligência. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Porque às vezes parece que nós não entendemos qual é o nosso chamado. Nós não conseguimos vislumbrar a grandiosidade, o privilégio que Deus nos concedeu. Às vezes parece que nós temos dificuldade. E isso, irmão, redunda realmente em problemas e dificuldades para nós. Redunda. Porque algumas coisas nós não fazemos por ter dura serviço. Por não conseguirmos nos vergar, sabe? Não conseguirmos nos enquadrar. Não baixarmos a fronte, irmãos. E vamos lidando na vida. Nós não perdemos a salvação, mas nós levamos uma vida de luta sobre luta, sobre luta, sobre luta, porque nós não conseguimos nos humilhar para que Deus nos exalte. Eu ouvi ontem algo sobre uma pessoa que estava sendo disciplinada na igreja, e ela liga para o pastor, não, pecado. Não vem ao caso, pecou. Está disciplinada e apertando o pastor para voltar. Mas sem nenhum traço de arrependimento, irmãos. Sem nenhum traço de arrependimento. E ela falou algo que eu ouvi no áudio que o pastor mostrou. Que ela dizia assim, eu preciso voltar a fazer o que eu gosto. Sabe, irmão? Ela está na igreja para fazer o que ela gosta. Como eu vi o pastor, há algum tempo atrás, o pastor dizer que a pessoa estava descontente na igreja porque ela não podia ser o que ela queria ser. Nós não estamos na igreja para sermos o que nós queremos ser e nem para fazer o que a gente gosta. Nós estamos na igreja para servir a Deus. Servo é escravo. Escravo, ele serve o jantar, mas ele lava privada também. Ele é escravo.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Louvado seja o nome do Senhor.